Seja de novo bem-vindo ao Moeda ao Ar. António Pinho Cardão, o Futebol Clube do Porto já vendeu Danilo por 31,5 milhões. Existe a possibilidade também de vender Jackson Martínez. São de esperar grandes contratações pelos azuis e brancos? Não sei o que é que se passa na cabeça, quer da direção, quer do próprio treinador. Enfim, a seu tempo veremos. O Porto nunca costuma ficar atrás e vai ter, com toda a certeza, um grande plantel. Concorda com estas saídas? Na próxima época. Eu também não gostei que o Hulk saísse, que o James Rodrigues saísse, que o Falcão saísse, mas é uma necessidade. O Porto precisa de fazer ainda cerca de 30 milhões de mais-valias para ter resultados equilibrados e, portanto, o Jackson Martínez é, digamos, aquele jogador que está, portanto, em curso realmente de saída. Por um lado, porque existe já um comprometimento do Porto nesse sentido, ou melhor, uma promessa que foi feita ao jogador, até pelo bom comportamento que ele tem tido. Ele, portanto, ganhou o Dragão de Ouro 3 anos seguidos, portanto, é um jogador estimado no Porto e, portanto, que sempre deu tudo pela equipa do Futebol Clube do Porto, portanto, merece melhorar a vida. Se é que um jogador de futebol já bem pago ainda melhora mesmo. De facto vai ganhar, vai ganhar muito mais. Portanto, ele merece. Portanto, se eu gostaria que ele ficasse, gostava, mas dadas as contingências, é evidente que ele terá realmente que sair. Mas outros virão. Fala-se agora naquele excelente defesa direito do Benfica, que dá pelo nome de Maxi, que é aqui o Rui Rangel diz que era um excelente jogador. Enfim, eu acho que é um jogador de força, voluntarioso, alguma incompatibilidade com técnica, está muito longe de facto Danilo, mas de facto tinha todo o favor da crítica. E aí estou agora concordando com o Rui, onde ele derrubava o adversário, enfim, a crítica dizia que era um ligeiro encosto. E onde entrava a pés juntos, era um pequeno excesso de voluntarismo. E onde agredia o adversário, era o benefício da dúvida para o árbitro. Eu quero ver se ele passar para o Porto, vou-me rir, de facto, se a crítica vai ser generosa desta maneira. Isto é, o ligeiro encosto vai ser um derrubo ao adversário. As suspeições que há no futebol. Portanto, um voluntarismo vai ser uma entrada a pé juntos. Vai ter que ser. Que o Rui vá nessa conversa, eu percebo, António. Tem que tirar aqui alguns cabos. Que o António vá nessa conversa, por amor de Deus. O benefício da dúvida para o árbitro, porque ele de facto. Então não o quer no Porto. Não gostava de ver no Porto, António. Vamos lá ver. É um manda jogador, aqui um bocadinho no lugar da Inês. Não gostava de ver no Porto. Eu disse que é um jogador. Portanto, é um jogador interessante. É um jogador de força. É um jogador voluntarioso. É um jogador que não tem nenhum a fazer ali o corredor. Mas tirando o Danilo que já saiu. Não é um excelente jogador. Se for para o Porto, é evidente que será aceite. Mas não é de longe o meu ideal de defesa direita para o Futebol Clube do Porto. Quando tem essa comparação anterior. Olhe para os seus defesas. Quanto aos valores em causa, enfim, veremos aos valores que têm sido ditos, veremos como é que as coisas correrão. Agora disse muita coisa, mas acho que não podemos, de facto, entrar em muita loucura. O Rui, falando mais do futebol internacional, diz que devia haver algum pudor, portanto, nesta inflação de preços dos jogadores. Eu julgo que não vai haver pudor nenhum. Portanto, os clubes vão sussurrar, alguns ou muitos, pela tesouraria. Se não houver investido, porque não são os clubes que investem, têm sido os investidores que se tornam donos dos clubes. Não é o Chelsea que investe, portanto é o dono do Chelsea. Não é, portanto, a maioria dos clubes ingleses ou o Paris Saint-Germain que investe, portanto, é o presidente do Paris Saint-Germain, é evidente, embora o dinheiro circule através do Paris Saint-Germain. Quando esses empresários, por uma razão ou outra, deixarem de aparecer ou se forem embora, vai acontecer como aconteceu ao Málaga, vai acontecer como aconteceu ao Parma e a uma série de outros clubes em que vão para a segunda divisão ou na melhor das hipóteses ficam num nível intermédio ou num nível médio do campeonato a que pertencem e portanto, dentro da realidade portanto, que as finanças, quer do país, quer dos clubes, assim o exige.
De modo que, de facto, está a sair, também do meu ponto de vista, longe demais, mas também julgo que isto não vai durar muito, com toda a certeza, penso eu. Penso eu de que... Falou de Maxi Pereira e quanto a Danilo? Quanto a Danilo? Sim. Danilo tenho pena que tenha saído. O Danilo que vem, o Danilo que se fala, pode vir. o outro Danilo. Quanto ao outro Danilo, só vende, parece que é um excelente jogador. Eu não posso dizer que tenha tido muita atenção às jogadas que ele realmente faz e ao seu contributo como atleta, mas de facto, pelo facto de já ter sido selecionado, julgo que é capaz de ser um excelente reforço do Futebol Clube do Porto, agora que o Casemiro também, enfim, vai sair, e julgo que dentro do mercado nacional ou no mercado nacional é aquele que melhor poderá, de facto, ser recrutado para o Porto para atingir os objetivos que o Porto tem. No futebol internacional foi conhecido esta semana um novo projeto da Roma, que vai construir um novo estádio, num total de 1.100 milhões de euros. Rui Calafato, o clube quer tornar-se assim um dos mais bem-sucedidos do mundo. É este o caminho? Desde que foi comprado por um empresário americano, Pallotta, à família do Franco Sensi, que era o grande... Depois do Dino Viola, que era o grande homem da Roma, depois foi o senhor Franco Sensi, depois passou para a filha do Franco Sensi, e foi o Franco Sensi que vendeu a Roma a investidores americanos. É um objetivo, primeiro o objetivo de separar da Lazio, portanto isto acaba a partilha do Estádio Olímpico de Roma, onde jogava a Roma e a Lazio. Depois, atenção, que isto aqui é muito interessante o estudo do que vai acontecer na Roma por um motivo. O estádio custará 300 milhões de euros. Depois, tudo o resto que tem a ver com infraestruturas, a parte de apoio do futebol e acessibilidades, é que depois o projeto global é 1.100 milhões de euros. E isto vai ser quase uma espécie, isto é no antigo hipódromo de Roma, e portanto vai ser um projeto de regeneração da própria cidade. Chamar a atenção que não vão ter apoio, isso é interessante, não vão ter qualquer apoio público, nem da Câmara de Roma, nem do governo italiano. Portanto, é apenas os tais empresários de origem americana que estão a investir no novo estádio, que tem a arquitetura parecida, inspirada no Coliseu de Roma. E, portanto, eu acho que aqui vai ser interessante, até porque nós já tivemos cá um exemplo em Portugal. Nós tivemos estádios novos construídos, mas nunca tivemos um projeto de regeneração da cidade integrado com o estádio. Nós tivemos um projeto assim, que foi a Expo 98, e, aliás, bem aproveitado e, portanto, uma zona da cidade que estava decadente e, portanto, foi bem reabilitado. Mas foi de dinheiros públicos. Este aqui é um projeto ligado ao futebol que vai regenerar uma área da cidade. E, portanto, vai ser muito interessante, porque, portanto, quando todos os estádios, os nossos, Sporting, Benfica, Porto e outros, nenhum teve a ver com a integração na cidade, nem nada a ver com isso. Porto teve. Um bocadinho só, talvez mais, mas não teve mas não teve o efeito como este vai ter, que é um efeito avassalador sobre a própria cidade de Roma. É uma coisa mais restrita. Comparado com o Sporting, não. Comparado com o Benfica, não. E, portanto, vai ser interessante de ver qual vai ser o que vai sair dali para a cidade. Em termos de clube, eu acho que a Roma tem sido um clube, desde que entraram estes investidores americanos, que tem estado a tentar crescer. É um clube que não tem muitos títulos, apesar de ser da capital, mas não tem muitos títulos. E acho que está na altura, tem um jogador que para mim é sempre um ídolo, que é o Totti, mas não tem muitos títulos. E, portanto, acho que com esta dinâmica poderá ser importante para a conquista, efetivamente, de novos títulos e mais troféus e, portanto, para alegrar os adeptos. Rui Rangel, é positivo para a Roma um investimento desta magnitude? Eu não. Acho que não. E acho que não, porque acho que uma das coisas boas, do ponto de vista, se quiser, de cultural e civilizacional, era essa partilha do estádio entre a Roma e o Lazio, que o estádio era municipal. E, portanto, essa partilha do estádio, porque acho que hoje é uma pretensão, estamos a falar que o futebol deriva para verbas loucas, estamos a falar que é preciso um dia haver pudor, estamos a falar, e bem, que é preciso haver uma contenção e etc. Hoje já não faz muito sentido. Por exemplo, eu sei que isto para os adeptos é complicado e etc. E, portanto, há aqui todo um lado irracional que é preciso conter, mas hoje os clubes grandes podiam muito bem conviver com um estádio bom municipal, com uma utilização conjunta, civilizada,
conjunta e civilizada. E, portanto, não foi por isso que a Roma deixou de ganhar títulos. Nem vai ser por causa do estádio que a Roma vai ganhar títulos. E, portanto, acho que sim senhora, se for integrado na cidade, pode ter ali um polo de desenvolvimento, ok, do ponto de vista, digamos, urbanístico e etc. E pode galvanizar ali zonas de comércio, tudo certo. Mas o investimento é brutal. E, portanto, eu preferia que investissem em jogadores, que investissem, por exemplo, na redução de passivo, que investissem, por exemplo, na consolidação orçamental, na consolidação... Ou seja, muito melhor. Portanto, eu entendia sempre que era algo que era positivo no futebol italiano, esta partilha de um estádio municipal, em que, obviamente, que os clubes pagam um X, mas há ali um conjunto de despesas que tem que ver com a organização municipal. E, portanto, que esta é muito provinciana, se quiser, um pouco esta ideia de que cada um tem que ter o seu estádio e com as infraestruturas todas e com os dinheiros todos que se gastam. Portanto, muitas vezes são estas loucuras que depois vão fazer com que os clubes estejam depauperados do ponto de vista da sua tesouraria. E, portanto, ok, é uma opção. Será interessante um dia ver-se de onde é que começam a entrar estes dinheiros, ver este circuito destes dinheiros. Se está a mexer na FIFA, por causa dos circuitos e disto, também é preciso ver porque é que de repente há esta atração tão grande por fazer isto e por fazer estas obras faraónicas. E, portanto, é preciso controlar estes dinheiros. E é esse lado que ainda, de facto, não há controle. Esta situação da FIFA foi um bom pontapé. Vamos ver quais são os resultados que daí venham a produzir, mas, evidentemente, por impulso de quem não está até no continente europeu. E, portanto, foi pelas autoridades americanas. Agora, aparece tanto dinheiro, mas como é que aparece? Porquê é que aparece? Em que razão? Com que fundamento? E depois isto é realmente tributado do ponto de vista fiscal? Como é que entra aqui as contribuições fiscais? Etc. Portanto, há aqui um universo enorme que é preciso... E, portanto, eu entendia que era uma coisa simpática que eles tinham. E, portanto, e não foi por isso que deixaram de ganhar campeonatos, nem vai ser pelo Estado. Agora, obviamente que aderiram a este lado provinciano, sei lá, hoje podia-se perguntar, eu sei que isto é sempre complicado, mas em Lisboa justifica-se 3 infraestruturas tão grandes, por exemplo, como existem, o Estádio de Alvalade, o Estádio do Benfica, o Estádio do Belém, todas elas a gastarem rios de dinheiro, porque se gastam rios de dinheiro, é evidente que os sócios têm de manutenção e depois de desatualização e depois de renovação sistemática, etc. E, portanto, não sei se isso também não era um universo a ponderar. E, portanto, Roma tinha isso, de facto, essa partilha, que era um estádio municipal e que eles partilhavam, e não foi por aí que veio mal ao mundo, do meu ponto de vista. António Pincardão, este projeto megalómano prevê também a criação de 12 mil postos de trabalho. Pode aqui contribuir para o desenvolvimento da região? Pode contribuir, mas de facto acho que poderá ser, segundo penso, uma má alocação de recursos. Bom, estes grandes investimentos em infraestruturas, como o Estádio de Roma, vão em contraciclo com aquilo que se faz atualmente nas empresas. As empresas investem no negócio, procuram investir mais no negócio e menos em infraestruturas. No início do futebol, era necessário que cada equipa tivesse um estádio, porque era o estádio onde jogava e o estádio onde treinava. Com a evolução das coisas, portanto, os clubes passaram a ter um campo de treinos, de facto ao lado ou junto do estádio principal. Neste momento, o campo de treinos passou para as academias ou para os centros de formação, chame-se-lhe o que quiser. De modo que o estádio é apenas para jogar futebol. Ora, o ano tem 52 semanas e não se fazem 52 jogos no Estádio do Dragão, ou no Estádio da Luz, ou no Estádio de Alvalade. De onde acho que seria uma excelente ideia, de facto, do investimento ser comum. Não se desperdiçavam recursos e o objetivo, portanto, era alcançado, que era ter, de facto, um excelente estádio. De modo que eu não conheço bem, portanto, qual digamos, a economia em termos globais daquele projeto, será mais uma questão de urbanística, se os fundos virão da urbanização daquela zona ou não, mas visto de uma maneira, enfim, parcelar e de uma maneira apenas de construção de um estádio de futebol, parece uma coisa perfeitamente esotérica e sem justificação absolutamente nenhuma. Por exemplo, no Porto haver um estádio para o Dragão e outro estádio para o Boa Vista também não faz sentido, como não faz sentido em Lisboa haver tanto estádio de futebol. O Sporting e o Benfica, apesar da sua grandeza, cabiam muito bem
num estádio único. E, aliás, chegou-se a pensar nisso em determinada altura, mas é evidente que as emoções, que nestas coisas estão sempre à flor da pele, comandaram e ultrapassaram a racionalidade das coisas. Como é o último programa, hoje reservamos mais tempo para as notas finais. Quais são as suas, António Pinho Cardão? Bem, as notas finais, como é o último programa, despedir-me dos seus telespectadores. Agora, para o defeso, nós vamos também entrar em defeso e em descanso. Como notas finais, não tenho muita coisa. Tenho apenas uma que me suscitou uma curiosidade, portanto, enorme, que... Vamos lá ver, e que tem a ver com o critério, novamente com o critério jornalístico, e já que estamos num programa desportivo, do jornal A Bola, que eu continuo a dizer, um jornal tecnicamente mais bem feito tecnicamente, mas de facto de uma falta de critério a toda a prova. Outra capa polémica? Ontem, não, é uma coisa simples, mas ontem a Bola titulava assim: Pinto da Costa inquirido. Um título. Pinto da Costa inquirido. No processo de OIA. E depois, logo a seguir, dizia assim: Paulo Gonçalves, assessor jurídico do Benfica, foi ouvido. Isto é, no mesmo processo, portanto, o Pinto da Costa foi inquirido, porque era do Porto, porque era o Pinto da Costa. Mas o Benfica foi ouvido. Ora, o ser inquirido, portanto, está normalmente conotado. Eu acho que a linguagem até, para mim, não tem problema nenhum. Mas... o ser inquirido, e como as pessoas leem os títulos, o ser inquirido está conotado com ser réu. Pinto da Costa era o réu. Mas o assessor jurídico do Benfica, ouvido no mesmo processo, sobre a mesma coisa, no mesmo dia, foi ouvido, não foi inquirido. Portanto, deixo mais um exemplo, digamos, do critério jornalístico do jornal A Bola. Rui Rangel. Eu minha nota final é desejar que o Moeda ao Ar vá de férias, apanhe sol, banhe-se, tome uns banhos na praia para se recompor para uma eventual abertura depois do defeso, quando começar a época. Desejar ao António felicidades menos desportivas, desejar ao Rui felicidades menos desportivas, desejar à Inês todas as felicidades, não é? E dizer que é um gosto estar aqui. Discrimina-nos completamente perante a Inês, eu acho isso. Eu quero dizer três coisas. Isso não é fair. Eu do meu lado, queria primeiro chamar a atenção que tem que se aproveitar o talento dos sub-20 que foram eliminados com o Brasil e desta seleção de sub-21. Portugal tem talento e acho que devemos estar atentos a estas gerações. Depois, queria apelar e dar já aqui uma nota, que a própria mulher do António Pinho Cardão, que é uma grande sportinguista, já colaborou para a Missão Pavilhão. E, portanto, ainda há 85 mil sócios. Ainda há 85 mil sócios do Sporting que ainda não colaboraram. Peço para colaborarem, porque é importante, é sempre bom ajudar o clube. Para terminar. Mas como é que você obtém isto? O quê? Estas coisas. Este já está. Este eu já paguei, já dei o donativo, portanto nós temos depois... Mas está a dizer que é a esposa do nosso... Não, este era o da esposa. Mas já sei que ela contribuiu. Este é o meu. Veja lá, eu que paguei as cotas dos meus filhos para o Benfica, enquanto eles... Mas deixe-me só terminar com uma coisa. E agora também contribuo. Também para através da minha mulher. Mas queria só terminar uma seguinte. Chama-se a democracia azul e branca. Exato, pronto, ainda bem. Mas olha, eu vou-lhe dizer, queria só também, em termos de despedida, primeiro, agradecer o convite que tive do Raul Vaz, diretor do Diário Económico da ETV, para vir aqui para este programa. Quero dar um abraço ao realizador, a todos os técnicos e aos câmaras, que sempre simpáticos comigo, às maquilhadoras que fazem milagres de vez em quando. E, acima de tudo, o mais importante é que levo daqui 3 novos amigos. A Inês Andrade, o António Pinho Cardão e o Rui Rangel. Muito obrigada. E assim terminamos o último Moeda ao Ar desta temporada. Tenha um bom fim de semana.